pregar fora, que eu sei que é muito corrido. Nós damos assistência em Pacajus, Horizonte e Chorozinho. Aí eu disse, meu Jesus, mas aprove Deus. Na terça-feira, eu quero dizer, viu, pastor Walter, que foi Deus quem nos trouxe aqui nessa noite. Porque a partir da próxima semana, nas terças-feiras, já não estaremos mais livres. Se o Senhor tivesse dito, o Senhor vem na outra terça, já não daria para eu estar aqui. Mas Deus está no negócio. Porque o Senhor sabe quanto eu amo fazer a obra do Senhor. Quanto eu amo pregar a palavra do Senhor. E nesse tema, irmãos, eu passei 15 anos servindo ao Senhor no ministério de missões. Eu era secretário de missões. Por 15 anos trabalhando nessa área. Enviando recursos para os missionários. E trabalhando em todos os trabalhos de campo. Cruzadas, evangelismos, campanhas matutinas. Ou seja, eram trabalhos que nos renderam muitos frutos. E quando o pastor Walter me chamou para trazer uma palavra no culto de missões, eu senti muito honrado. E eu quero agradecer a Deus. Vi os departamentos louvando de forma maravilhosa, tudo dentro do tema. Nosso irmão que veio pregar, veio orar aqui, que nos antecedeu e que me alegrou o coração, o varão aqui, orou. E uma coisa que nós temos visto, irmãos, sair, ou seja, ser esquecido dentro da nossa geração. E eu vi o nosso irmão orar e pedir, Senhor, batiza com o Espírito Santo. Eu me alegrei porque eu sei, Senhor, não somos só nós que estamos querendo esse batismo, mas eu tenho pessoas ainda que pedem o batismo com o Espírito Santo. Isso me alegrou o coração, pelo desejo de estarmos na presença de Deus. E o tema é muito propício, o batismo com o Espírito Santo. Tem um tema para nós ministrarmos nessa noite. E eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia, 1 aos Coríntios, capítulo 9, versículo 16. 1 aos Coríntios, capítulo 9, e versículo de número 16. Glória a Deus. Oh, aleluia, glória seja dada ao teu santo nome, Senhor, para tudo sempre. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 9 e versículo de número 16. Que coisa linda, irmãos. Eu amo a palavra de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Gosto muito do pastor Walter, essa energia, viu, pastor Walter, lá em cima. É uma energia contagiante, viu, irmãos? Eu tive um pastor, um dirigente, assim, que ele é a figura do pastor Walter. Aquele pastor que traz entusiasmo, que traz energia, que fala com o coração. Eu sei que esse ministério, irmãos, está bem assessorado, bem pastoreado, bem ensinado. E eu sei da responsabilidade que eu tenho de trazer uma palavra aqui. Porque eu sei que os irmãos são bem ensinados, bem doutrinados. Mas o Espírito Santo vai nos ajudar. Quem encontrou, diga amém. Todos encontraram. Versículo de número 16. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação. E ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Sente aí dando glória a Deus por esse versículo. Esse versículo em si, por si só, ele já é a mensagem. Eita Jesus, que bênção. Meus queridos, por onde começar dentro de um contexto tão maravilhoso? Missões, escute bem. Missões, nós ouvimos dizer que está no coração de Deus, e é verdade.
Mas Deus está acima nos céus, está lá no seu trono de glória, Ele está lá, está no coração dele. Tão provável que está no coração de Deus, que Ele mandou o seu Filho para fazer uma grande missão, a qual a causa estamos nós hoje aqui, porque Ele cumpriu a sua missão. Agora, não adianta a missão somente estar no coração de Deus, ela precisa estar em nossos corações. Tem que estar no coração de Deus e no coração da igreja. E eu estava pedindo ao Senhor: Senhor, me dá uma palavra de acordo com esse tema, porque o tema é muito forte. Paulo está dizendo que anuncia o Evangelho, e ele disse que não existe glória para ele. Tudo que ele fez, abandonando a sua vida pregressa, a sua vida de status de um homem fariseu, reconhecido no meio da sua sociedade, tendo privilégios aos pés do Gamaliel, sendo um homem muito instruído nas letras, tendo amizade de doutores, de governadores, ou seja, um homem que na nossa sociedade seria uma pessoa acima da classe média. Ele tinha privilégios, ele tinha muitas coisas ali ao seu redor, e ele, quando se encontrou com Jesus ali, quando nós lemos a sua conversão no capítulo 9, nós vemos que ele deixa tudo de lado, ele deixa para trás a sua vida, aquilo que ele tinha por preciosidade, e ele começa agora a engrandecer o nome do Senhor Jesus, e ele diz: olha, nada que eu faço aqui é para a minha glória, não tenho do que me gloriar, mas tudo ele faz para o crescimento do reino de Deus. Ele diz que foi imposta a ele uma obrigação, e eu fiquei meditando nisso. Senhor, pregar o teu evangelho é uma obrigação, não é uma coisa que fazemos por amor. Mas por que Paulo usou esse termo obrigação? Por que ele utilizou este verbo, essa palavra? Por que ele disse é uma obrigação, eu preciso pregar? E aí eu comecei a estudar e meditar e lembrar, e aí nós começamos a perceber que de fato a evangelização é o maior propósito da igreja na terra. E nós vamos entender um pouco disso nos textos. Eu comecei a interrogar o Senhor, comecei a meditar um pouco, e quando a gente medita, a gente vai fazendo perguntas. Eu disse: Senhor, por que pregar o teu evangelho é uma obrigação? Aí o Senhor disse: primeiro, porque o maior propósito da igreja, só existe igreja porque o propósito dela existir é a evangelização. Você não pode desvincular uma coisa da outra. Existe igreja, para que tem? Para evangelizar. Se você tirar a evangelização do cenário, a igreja se acaba. Não tem como. O propósito é algo que está intrínseco, está enraizado, faz parte da existência. A igreja só é igreja porque ela evangeliza. E eu disse: Senhor, tem um texto que o Senhor possa me mostrar, que eu possa, não somente na minha meditação, mas que tenha uma base bíblica, um texto que me fale de forma objetiva que a prioridade do Senhor é a evangelização. Aí o Senhor disse: tem um texto, e é um texto mais conhecido para o tema de missões, que está em Marcos 16 e 15. E eu quero pedir a você que, por gentileza, abra sua Bíblia. Marcos 16 e 15. Glória a Deus. Quantas vezes nós já passamos por esse texto, lemos esse texto, entendemos o que está escrito, mas eu quero colocar para a igreja a ordem de prioridade de Jesus. A ordem, porque nós, irmãos, nós damos prioridades a algumas coisas na nossa vida, sim ou não? Sim.
Nós temos 24 horas no dia, todos temos o mesmo tempo. E às vezes a gente diz: olha, pastor, não está dando tempo eu fazer isso porque eu estou sem tempo. Não, você tem tempo, o tempo é o mesmo. Para quem faz e para quem não faz, o tempo sempre será o mesmo. Agora, o que é que faz a distinção daquele que produz do que não produz? Qual é a prioridade que você está dando? Então aqui Jesus ele coloca de uma forma objetiva qual é a prioridade. Olha só, Jesus, ele estava prestes a subir. Ele tinha sido ressuscitado e ele estava para subir para o Pai. Então ele passou 3 anos e meio no seu ministério, pregando, ensinando, preparando os discípulos para eles darem continuidade à sua obra. E aí, quando a gente quer uma coisa importante, imagina nós aqui, queremos falar uma coisa importante, dar um recado, alguma coisa que você não quer que a pessoa se esqueça. Quando você se despede da pessoa, aí você repete aquilo a qual você falou anteriormente, diz: ó, não esquece lá, hein, naquele dia, aquele compromisso que nós temos. A gente dá um lembrete. Você fala, depois você lembra a pessoa, não é assim, pastor Valdo? É assim. Hoje eu fui experiência, pastor Valdo, pastor Júnior. Hoje nós estamos lá de noite em nome de Jesus. Foi assim? É assim que a gente faz. Aí Jesus tinha que subir e ele diz: agora vocês não me verão mais por enquanto, até que eu venha. Mas eu preciso lembrar vocês uma coisa, vocês não podem esquecer disso. Então ele não podia fazer um resumo de muitas coisas. Ele tinha que ser prático e objetivo, falar algo que os discípulos não podiam esquecer, porque ele ia embora agora. A primeira coisa que ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Se tinha uma coisa que ele queria que os discípulos nunca esquecessem, nunca, a qualquer custo, era: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Eles podiam esquecer qualquer coisa, mas isso não podia ser esquecido. Foi a primeira coisa que ele disse. E depois ele complementa: que quem crê no evangelho que vocês pregarem serão batizados e serão salvos. E tem mais. E depois que eles crerem e forem batizados, eu quero dizer uma coisa para vocês: não se preocupem não, porque o poder eu já dei a vocês, e os sinais vão seguir aqueles que crerem. Irmãos, estão entendendo isso? Nosso irmão que estava dirigindo aqui na oração inicial, ele disse: Senhor, por que não vemos mais milagres nos nossos dias? Não foi isso, meu querido? Por que não vemos mais milagres? Jesus disse: ide, pregai o evangelho. Quer ver milagre? Prega o evangelho. Quer ver batismo com o Espírito Santo? Prega o evangelho. Quer ver cura, Deus curar nos nossos dias? Prega o evangelho. Quer ver o expulsar demônios caírem por terra? Prega o evangelho. A primeira ordem de Jesus, o verbo está no imperativo: ide. Ele não está pedindo um favor, é uma ordem. E a ordem não é para ser questionada, a ordem é para ser cumprida. E os discípulos entenderam. Ide, imperativo. E eu disse: Jesus, tu deu uma ordem, foi uma ordem. Por isso que Paulo disse: é minha obrigação, porque Jesus me ordenou. Todo cristão tem a ordem dada por Jesus. Não é trabalho só do pastor, não é trabalho do líder de missões, não é trabalho somente do obreiro, não é trabalho somente das irmãs do ciclo de oração, é trabalho de cada crente que o Senhor Jesus comissionou para o seu reino. E com base nesse texto, eu disse: Senhor, é forte. Quer dizer que o Senhor prioriza a evangelização? Eu disse: Jesus, a evangelização é mais importante do que a cura? Ele disse: é.
Jesus alimenta a pregação, o evangelho, é mais importante do que o trabalho, disse Jesus, a evangelização é mais importante do que os problemas que vivemos na nossa rotina do dia a dia. Ele disse, meu filho. Eu disse, pois me dá um texto. E eu quero que você abra a sua Bíblia em Marcos 1:38. Porque assim, irmão, eu só sei, eu converso com Jesus, eu vou pela Bíblia, eu não vou por outra coisa. Eu posso ter uma ideia, eu posso pensar, eu posso conjecturar, eu posso imaginar, mas eu não é da minha cabeça. Eu quero que a Bíblia, a palavra de Deus, ela dê respaldo, ela fale, é ela que tem autoridade. A palavra de Deus pregada converte o coração, é ela que faz a mudança nos nossos meios. Aleluia. Marcos 1:38. Glória a Deus. Marcos 1:38. Olha só. E ele lhes disse: vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso eu vim. E eu disse, Senhor, olha só, irmãos, que história que lindo isso aqui. Jesus chama Pedro, Tiago, João e André, os 4 primeiros discípulos, e eles ficam ali ensinando ali no barco, junto àquela multidão. Quando termina, Pedro disse, mestre, vamos lá em casa. Aí Jesus disse, vamos, Pedro. E aí ele chega lá na casa. Quando ele chega na casa deles 4, e Jesus, ele vê a sogra de Pedro doente dentro de uma rede. Irmão, para uma mulher está deitada, irmão, meio-dia, 11 horas da manhã, 10 horas, ela está muito doente. As irmãs sabem. O homem é meio olha, qualquer dorzinha, aí minha filha, eu estou por aqui. Aí já procura uma cama, já se deita por ali. E a mulher não, irmão, trabalha com dor. Ela passa o dia sentindo dor, ela tem febre, mas não se deixa se abater. E para a mulher, irmão, ela estava com uma febre altíssima. E ela estava lá deitada, e Jesus chega, pega lá na mão dela, ela se levanta, a febre vai-se embora, deu aquela suadeira, e ela disse, espera aí, meu filho, que eu vou arranjar um negócio para nós aqui, eu vou já preparar alguma coisa para comer. Não é assim, irmão? Foi isso que ela fez. E na hora, irmãos, que as pessoas que chegaram ali viram Jesus fazer isso, começaram a correr pela vizinhança. Ei, Jesus de Nazaré está curando na casa da sogra de Pedro. Aí ele chega, daqui a pouco traz um aleijado, traz outro paralítico, aí traz um cego, aí vai trazendo um enfermo, de toda a enfermidade, e Jesus curando, anoiteceu. Aí pronto, o povo diz, amanhã a gente vem de novo. Jesus sabia que não ia faltar gente para ele curar. Ele sabia. Quando deu 4 horas, irmão, antes do sol nascer, na madrugada, Jesus se levanta, sai da casa, não chama ninguém, vai para um lugar deserto, vai orar. Quando os discípulos acordam, procuram o mestre dentro de casa, cadê ele? Não sei. O Pedro, eu já sei onde é que ele está. Ele gosta de ficar sozinho, vamos lá que eu sei onde é que a gente acha ele. Porque Pedro era amigo de Jesus assim, irmão, carne e unha. Pedro não saía dos pés de Jesus. Chegou lá no cantinho, Jesus, onde é que o senhor estava? O senhor saiu, não avisou para ninguém. Já tem cheio de gente lá, tem um monte de doente lá na casa da nossa sogra lá, que está querendo que o senhor cure. Aí o que ele respondeu? O versículo 38, ele disse o quê? Vamos às aldeias vizinhas. Escute bem, Pedro, porque ali também eu preciso pregar. Ele não disse eu preciso curar, ele não disse eu preciso abrir porta de trabalho, ele não disse eu preciso dar pão, não. Ele disse eu preciso pregar, porque para isso eu vim. Jesus veio pregar, irmão. Se ele curou, foi resultado. Se ele abriu porta, foi resultado. Se ele alimentou a multidão, foi resultado. A coisa mais importante aqui no ministério de Jesus, prega a palavra.
Aí eu disse: obrigado, Jesus. Realmente o Senhor tem prioridade em pregar. O tema diz assim, né? O tema: ai de mim se não pregar o Evangelho. É uma advertência, não é? Aí diz: pastor, mas o que é que eu tenho que fazer? Porque o tema já está dizendo: ai de mim se não pregar o Evangelho. Tudo bem, nós estamos sendo todos nós advertidos, todos, inclusive eu. E o que é que eu tenho que fazer, pastor? Nós vamos já saber. Aqui, daqui a pouco eu vou começar a abrir aqui a mensagem. Termina aqui, ó. Glória a Jesus. Eu vou abrir aqui, irmão. Primeira coisa, eu quero que você repita comigo, porque nós temos que ter uma ação, não temos? Ele não disse: ai de mim se eu não pregar. Ele não disse isso. Ai de mim, haverá o quê? Uma cobrança. Porque ele está dizendo: ai de mim. Então eu não posso ficar parado, sair daqui por essas portas e nada mudar. Tem que haver uma ação da minha parte, porque senão ai de mim. Não é verdade? Então eu quero chamar você nessa noite para dar uma resposta a esse tema. O tema não é ai de mim se eu não pregar. Você vai dar uma resposta agora para Deus nesse tema. Qual é a resposta, pastor? Você vai dizer assim comigo, ó: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Mais uma vez, bem bonito. Eis-me aqui, Senhor. Agora é você e Deus. Você e Deus agora. Você já se disponibilizou. Agora eu vou pregar tranquilo, pastor Val. Todo mundo já está todo mundo já olha, nas mãos de Jesus. Você disse: pastor, foi o senhor que mandou. Foi o tema que mandou, não foi eu não. Ai de nós se nós não pregarmos o Evangelho. Então eu não posso sair daqui com a responsabilidade sozinha não. Nós vamos dividir com os irmãos. Cada um vai sair com o seu pouquinho aqui nessa noite. E nós vamos fazer isso com alegria. Podemos entrar, pastor Walter? Glória a Deus. Então, meus queridos, eu me proponho aqui a nós respondermos 4 perguntas. 4 perguntas. Por que evangelizar? A primeira pergunta: por que evangelizar? Primeiro, porque é uma ordem de Jesus. Nós já lemos isso, 16:15 de Marcos, sim ou não? Então, porque assim, irmãos, tem gente que só faz as coisas se ele souber por quê. Você manda ele fazer, por que eu tenho que fazer isso aí? Não é assim? Tem gente assim, irmão. Faça isso aqui, pinte essa parede de amarelo. Mas por que tem que ser amarelo? Ele quer saber por quê. Isso não está errado. Quando a gente sabe o porquê das coisas, a gente faz com mais capricho, a gente faz com mais amor. Você sabe por quê? Eu não estou só cumprindo uma ordem, eu sei por que aquela ordem existe. É isso que Jesus está dizendo. Por que de evangelizar? Primeiro, porque foi uma ordem que Jesus deu. E segundo, porque nós somos obedientes. Se Jesus deu a ordem, quem é que vai ser louco de desobedecer a ordem do homem? Ele não deu a ordem. Nós somos obedientes. Por isso que nós vamos pregar o Evangelho. E eu estou entendendo que nós pregar, evangelizar, não é pregar aqui, chegar no culto, não. Aqui o pastor está fazendo isso, certo, pastor? O pastor está pregando aqui na doutrina, no culto de ensino, está tudo aqui. Eu estou falando, cada um de nós que dissemos eis-me aqui, é cada um de nós. Quem está entendendo, diga amém. Por que você vai evangelizar? Você vai responder: porque foi uma ordem de Jesus, e ordem é para ser cumprida, não é para ser contrariada. Segunda coisa, é porque nós somos obedientes. João 14:15. Olha o que diz aí na sua Bíblia. João 14:15. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Jesus fez um resumo dos 10 mandamentos. Ele transformou 10 mandamentos em 2. Ele disse: amarás o Pai de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento,
E o teu próximo como a ti mesmo. 2 mandamentos, somente porque ele viu que 10 era difícil memorizar. Então ele deu só 2. 2 é mais fácil. Não é assim? Então ele pegou, deu os 2. Depois, quando ele estava próximo a ser entregue, ele disse: deixa eu dar um novo mandamento. E ele disse: amai o seu próximo como eu, Jesus, amei vocês, dando a minha vida por vocês. São 3. E quando ele vai subir, ele dá o 4º mandamento. Ele disse: ide. Ele mandou: ide. E se nós amamos ao Senhor, guardaremos os seus mandamentos. Então, por que eu preciso evangelizar? Porque eu amo o Senhor e guardo o seu mandamento. E a terceira coisa, por que eu devo evangelizar? Porque as pessoas precisam ouvir a palavra e muitas não sabem o que fazer. Você lembra quem foi que pregou para você? Você lembra quem foi que evangelizou você? Você lembra? Eu lembro, meu pai na fé. Você lembra? Você lembra quantas viagens ele deu na sua casa? Eu lembro quantos balão eu dei nele. Ele disse: eu vou na tua casa 5 horas da tarde. Quando era 4 horas eu pegava a bicicleta e ia embora. Ele disse: rapaz, eu fui lá, você não estava? Não, mas vá no outro domingo que eu vou de novo. 5 horas eu estou lá. Quando dava 3h30 eu pegava a bicicleta. Olha. Aí quando foi um dia, ele disse: eu vou lá de novo na tua casa. Eu digo: tá certo. Vai 5 horas. Eu vou 5 horas. Aí quando deu 3 horas eu estava tomando banho para sair. A mãe disse: tem um rapaz lá fora te chamando. Eu olhei para o relógio, 3 horas da tarde. Ele está lá 3 horas, é um irmão. Aí não deu para me fugir. Está vendo, irmão? A gente precisa de Jesus. E tem que ter alguém, irmão, que tenha esse esforço, que pague o preço, que muitas vezes é enganado, muitas vezes é enrolado, mas não desiste, porque sabe da importância de uma alma para Jesus. Se ele não tivesse insistido, talvez hoje eu não estaria aqui. Mas ele disse: hoje deu certo. Eu disse: deu. Ele disse: eu quero lhe convidar para você ir para um trabalho hoje. Era um sábado. E eu disse: o que é? É uma vigília. Aí eu disse: Jesus, o que é isso? Ele disse: é um lugar que você vai gostar. E eu não sabia nem o que era isso. Eu disse: eu vou. Aí disse: mas tem uma coisa, você não pode sair não, porque nós vamos vir passar na sua casa aqui. E se for precisar eu deixar um irmão na sua porta, ele vai ficar. Eu disse: não, eu vou. Quando deu 6 horas ele chegou. Eu entrei no carro e fomos para a vigília. Ele disse: primeiro nós vamos ter um culto. O culto termina 9 horas. E depois de terminar o culto a gente vai lá para a casa de oração. Eu digo: tá certo. Eu assisti o culto lá, meu, imprensado. Eu estava lá, eu digo: Jesus, está todo mundo olhando para mim. Eu pensei que estava todo mundo olhando para mim, porque eu estava ali no meio, irmão, o povo tudo se abraçando, aquela alegria. E você perdido, nunca tinha visto aquilo. Cheguei na vigília. E aí foi que eu me assustei. Quando ia descendo os carros, ia chegando Topic, ia chegando o carro, era muita gente. E eu ali engurujado, olhava para um lado, olhava para o outro, não conhecia ninguém. E ele disse: se preocupe não, daqui a pouco começa. E eram os irmãos chegando, se abraçando. E os outros já falando em língua. E aquele negócio todo, e eu olhava, assustado, irmão. Eu estava assustado, olhava para um lado, olhava para o outro. Eu digo: meu Deus, o que é que eu vou fazer aqui? E tinha mais uma coisa, não dava para eu voltar, que eu estava de carona. Vai começar 10 horas. E começou, os irmãos fizeram logo uma roda. E os pandeiros tocando, e as pandeirolas, e os irmãos marchando, e os outros pulando, e os outros falando em língua. E eu por acolá, meio assustado. E começou, mas foi quase 2 horas de louvor. E o fogo caindo, e o demônio que estava em mim, tudo foram-se embora. Aí ele disse: agora vai chegar um momento importante, nós vamos dobrar os nossos joelhos para conversar com o papai. Mas tem uma coisa, nós só podemos orar quando resolver um problema que nós temos aqui nessa noite. Eu disse: o que problema é esse, Jesus? Disse: nós não podemos orar enquanto nós não tiver todo mundo convertido.
E nós temos uma pessoa aqui que ainda não aceitou Jesus. E eu disse: é eu. E disse: o irmão aí. E disse: eu? É você. Você quer aceitar Jesus? Eu digo: já estou dentro, meu irmão. Eu não sei o que é isso, mas eu estou aqui, eu já estou aqui mesmo. Eu só vou-se embora, é 5 da manhã. E eu dobrei o joelho e eu digo para os irmãos, eu comecei a sentir a presença de Deus no arrupio pelos pés. E comecei aquele ambiente gostoso. E quando foi de manhã, Jesus já tinha me purificado. E eu não entendi a alegria dos meus irmãos, daquelas pessoas me abraçando e chorando. E eu disse: o que é que está acontecendo? Tem um negócio diferente acontecendo comigo. Tem uma coisa, um fogo nos meus pés. E tem um negócio aqui nas minhas costas. E ele disse: é o poder de Deus que está sobre a tua vida. Aleluia. As pessoas precisam de Jesus, mas elas não sabem. Elas procuram Jesus por muitas coisas. Tem gente que procura Jesus só por causa da cura. Está doente, recebe um diagnóstico, o médico diz que está com CA e vai ter 6 meses de vida. Aí não sabe o que fazer, começa a sair nas igrejas tudo pedindo oração. E começa pedindo: vier um crente, irmão, ora na minha casa. E começa a procurar Jesus. Mas eu quero dizer, Jesus, Ele te dá a cura. Mas o que Ele precisa nessa noite é falar ao teu coração: aceita, Senhor, como teu Salvador. Está liberado, o poder está liberado. Por que a gente não acessa? Se Jesus não está curando, não está salvando, não está batizando, é porque a gente está deixando os dons ali. Tem que trazer de volta, resgatar os dons, acreditar. É só isso que Jesus quer, porque a palavra não volta vazia. Ele disse: os sinais seguirão aos que crê. Se você crê e eu creio, Deus vai fazer milagres aqui nessa noite. Aleluia, aleluia. Oh Espírito Santo, oh Senhor da glória, que coisa linda, meus queridos. Você quer ver como Jesus prioriza a tua alma acima de qualquer coisa? Ele estava pregando e chegaram com um paralítico, um desespero. Não dava para entrar porque o quarto onde ele estava já estava lotado. E ele conseguiu os amigos que pendurasse ele numa cama e descesse pelo telhado, e desceram ali aos pés de Jesus. E eu imagino, irmãos, essa cena, Jesus aqui ensinando, falando com seus discípulos, e daqui a pouco aquele alvoroço, ele olha para cima, lá vem a cama descendo pelas cordas, aí a corda desce ali até os pés de Jesus. Aí Jesus olha para aquele homem, está vendo ele paralítico. Aí o que é que ele vai dizer? Ei filho, perdoados estão os teus pecados. Os fariseus dizem: esse aí é Deus por acaso para perdoar pecado? E Jesus, conhecendo os corações, disse: homens, é mais fácil eu dizer perdoados estão os teus pecados, ou levanta da tua cama e ama, para saber que o Senhor é Deus e tem poder para perdoar pecado. Ei homem, pega a tua cama, vai para a tua casa. Jesus perdoou o pecado e em seguida fez a cura. Evangelizar está acima de curar. Entenda isso. A cura é o resultado da tua evangelização.
Se tem alguém que está enfermo, visita ele, leva a palavra de Jesus, quer te perdoar dos teus pecados, aceita Cristo e Ele pode te dar vida, Ele pode transformar o teu luto, Ele pode transformar a doença em saúde, Ele pode mudar o quadro, mas a maior importância é evangelizar, tem que pregar a palavra. Jesus é mais importante do que o problema financeiro. Tem pessoas que procuram Jesus quando as portas estão fechadas, está desempregado, passando por alguma necessidade. Eles procuram a igreja porque sabem que a igreja tem um braço social. Eles sabem que a igreja ajuda com uma cesta básica. Eles sabem que a igreja se compadece, tira uma oferta, ajuda aquele que está precisando. Então quando as pessoas têm problemas com o trabalho, a questão financeira, eles dizem: eu quero aceitar Jesus, eu quero saber desse Jesus. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: todas essas pessoas precisam de Jesus, independentemente do seu problema. Tem pessoas que não têm problema, mas também precisam de Jesus. Os discípulos estavam lá, Jesus multiplicou os pães, ele entra no barco, passa para o outro lado, os discípulos começam a olhar para um lado e para o outro, Jesus não está mais aqui, aí passam para o outro lado, do lago de Tiberíades, aí ele diz: mestre, tu chegaste aqui quando? Tu saíste, não avisaste que viesse para cá. E Jesus disse: vocês estão me procurando não é pelos milagres que vocês viram, vocês estão me procurando porque vocês comeram o pão e saciaste a fome de vocês. Não trabalhe pela comida que perece, mas pelaquela que permanece. Evangelizar. Vê como as pessoas procuram Jesus? Por qualquer problema, problema de saúde, problema de desemprego, problema financeiro, falta de pão, até problemas em casa. Está lá um problema emocional, um problema conjugal, um problema com os filhos. Em Lucas 12, versículo 13, você vai encontrar dois jovens ali. Diz: mestre, vem para ajuda nós aqui, e nós estamos brigando por causa da herança. Vem, Senhor, repartir bem direitinho a herança. Jesus disse: meu filho, quem foi que me colocou juiz sobre vocês? Problemas e problemas é o motivo de muitas pessoas procurarem Jesus. Mas nós temos uma palavra. Diz: arrependei-vos, que é chegado o reino dos céus. Problemas emocionais, irmãos. Durante esse processo de epidemia, 2 anos, muitas pessoas tiveram problemas emocionais. Muita gente. Pessoas com depressão, com crise de pânico, ansiedade em alto grau. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem um versículo, irmãos, que ele é um versículo chave. Os irmãos sabem de cor. Mateus 11, 28. O estresse ele é causado pelo excesso de passado. Ou seja, o estresse, a sobrecarga do presente vai fazendo você definhar, vai fazendo você acumular ali o seu organismo vai perdendo as forças, você não dorme, você tem insônia, você tem preocupações, aí a pessoa começa a entrar no estado de tristeza, aí não consegue realizar mais as suas coisas, aquela tristeza vai dando lugar, daqui a pouco a pessoa está numa tristeza profunda, aí não consegue mais reagir, porque o corpo já está refém. Aí Jesus disse: vinde a mim. Jesus é o problema da ansiedade, Jesus é o problema da depressão, Jesus é o problema do estresse. Porque assim, irmãos, passado gera depressão, presente gera estresse, futuro gera ansiedade, mas Jesus gera vida. Ele resolve o problema do passado que você não resolveu. Ele disse: ei, aquele que confessa o pecado e deixa, alcança misericórdia, e o Senhor vai lançar todos os pecados no abismo do esquecimento e nunca mais se lembrará dele. Não deixe o inimigo te enganar. Ele está na tua mente te acusando, dizendo que você errou, mas você vai dizer para ele: Jesus já pagou os meus pecados, ele já pregou na cruz do Calvário, não há mais nenhuma condenação para nós. Jesus é maior do que todos esses problemas. Então nós já sabemos por que evangelizar. Você está vendo como tem pessoas? Você conhece alguém que está passando por problema de depressão? Conhece.
Você conhece alguém que está passando por problema de ansiedade? Conhece. Leva para o psicólogo, não dá certo. Leva para o psiquiatra, não dá certo. Eles são profissionais, eles estudam da natureza humana, mas só da alma quem entende é Jesus. Da alma quem entende é o Espírito Santo. Foi Ele que nos formou, Ele que nos colocou cada coisinha no seu devido lugar. Se der problema técnico, leva para a casa de Jesus, que lá Ele vai apertar o parafuso. Você sabe levar uma TV para assistência técnica, um celular para assistência técnica, e nós que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, nós temos um técnico que é Jesus. Ele corrige, Ele organiza o teu sentimento, Ele vai diminuindo o cortisol que está fazendo tu ter depressão, Ele vai diminuindo a adrenalina que vai fazer você ter estresse alto, Ele vai colocando outros hormônios que vai trazendo felicidade. É a dopamina, é a ocitocina, são hormônios que traz alegria. O Espírito Santo é mestre nisso. Ele pega a alma do atrito que está lá com conflito interno, está lá sem enxergar uma perspectiva, e Ele diz: ei, meu filho, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. É por isso que precisamos pregar o Evangelho, irmão. Nós não podemos deixar o hino que as senhoras cantaram, as multidões aí, irmãos, e caminhando a passos largos para o abismo. Você vai dizer: mas o que é que eu posso fazer, pastor? Você vai saber. O porquê a gente já sabe, não é verdade? Jesus ordenou, nós somos obedientes, e porque tem muita gente precisando. Então o porquê a gente já sabe. Pastor, eu sei o porquê, mas eu não sei como. Eu agora até quero evangelizar, mas como? É a segunda resposta. Como evangelizar? Olha, irmãos, eu sei que o pastor aqui, ele já tem as ferramentas. Se você chegar e dizer: pastor, eu quero fazer parte da equipe de missões, ele vai arranjar um jeitinho de colocar você ali. Pastor, eu quero fazer parte da equipe aqui para as cruzadas, para os evangelismo pessoal. Pode vir aqui que o pastor vai lhe dar o direcionamento. Mas eu trouxe um modelo, só um modelo. E eu tenho uma teoria que é assim: quando a coisa está funcionando, dá certo para cá, por que eu não posso copiar o que está funcionando? Não é verdade? Por que eu tenho que inventar uma coisa nova? Por que eu vou atrair a multidão trazendo muitas coisas? Não. O Evangelho é simplicidade. É o que já está lá. Se nós fizermos o que já está lá, vai funcionar, porque funcionou com todos eles. Vamos ver qual é o método de Jesus? Vocês querem saber qual foi o método que Jesus usou para evangelizar? Está bem facinho, irmão. É só isso, pastor. É só isso. E nós vamos aprender? Vamos. O pastor já deve ter ensinado aqui, mas nós vamos reforçar. Abra a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 7. Porque agora nós já sabemos o porquê, agora vamos saber como. Agora é a hora da ação, viu, irmão? É a hora de botar a mão na massa. É a hora de ação. Lucas, capítulo de número 7 e versículo 19. Glória a Deus. Lucas 7, 19. Quem encontrou, diga amém. Se quiser anotar, aí anote, viu? Em nome de Jesus é bênção. Agora é a hora da prática, é a hora da ação. Eu vou ler aqui, ó. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou a Jesus, dizendo: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Discípulos de João. João mandou quantos? Diga comigo, João mandou quantos? 2. João mandou 2 discípulos procurarem o Messias para fazer umas perguntas para ele. Mandou 2. Muito bem. Abra a Bíblia agora em Marcos 6 e 7. Marcos 6 e 7. Glória a Deus. Marcos 6 e 7, quem encontrou, diga amém. Chamou a si os 12 e começou a enviá-los de quantos? Olha aqui, opa, estou vendo um padrão aqui. João mandou de 2 para conversar com Jesus.
Jesus chama os 12 e envia eles de quantos? De 2 em 2. Olha o padrão aqui. Jesus pega lá Pedro, vem cá Pedro e Tiago, você vai para lá, João, André vai para lá. Ele começou, era 12, irmão, dividido por 2 dá 6. 6 grupos Jesus fez para evangelizar. Jesus disse, ó, eu já mostrei para vocês como é que eu estou fazendo. Agora eu vou mandar vocês de 2 em 2. Você vai 2 por essa rua, vai 2 por aquela, Era assim, irmão. Em 95, nós saía da vigília, eu já estava crente, né? Já tinha aceitado Jesus. Aí estava lá no meio do fogo. Aí os irmãos diziam assim, ó, depois da vigília tem evangelismo. Domingo de manhã, 5 horas começava. Aí nós saímos o batalhão, irmão. Aquela uma de gente, assim, 20 pessoas. Aí o nosso líder dizia assim, ó, vocês 2, pega esse quarteirão aqui. Vocês 2, pega aquele quarteirão lá. Vocês 2, vai no terceiro. Nós vamos se encontrar lá no final. Dava sabe quantos quarteirões? 6 quarteirões no comprimento, para nós sairmos de 2 em 2. Entra 2 aqui, entra 2 ali, entra 2 aqui e entra 2 ali. No final do domingo nós estávamos saindo lá embaixo, e almas para os pés de Jesus, de 2 em 2. Aí ele botava um experiente e um menos experiente. Era assim que ele fazia. Era um casal, a esposa e o marido. Era 2 obreiros, um varão e outro varão. E assim saíam os grupos, de 2 em 2. Mas pastor, Jesus só fez isso porque só era 12. Se fosse mais não dava não. Será? Vamos ver? Agora vamos ver. Abra sua Bíblia aí em Lucas 10. Que coisa linda. Irmão, quem administra R$1 administra 1 milhão. Não é assim? Quem faz com 12, faz com 70, faz com 7 mil. Tem um padrão, 2 em 2. Funciona, pastor, funcionou para eles. Por que não funciona para nós? Olha que coisa linda, irmão. Lucas. Acharam? Versículo 1. E depois disso, designou o Senhor ainda outros 70. Mandou-os adiante da sua face de quantos? E por onde? Todas as cidades e lugares onde ele havia de vir. Agora imagine aqui, olha comigo aqui. Jesus está lá, aqui não tem 70 pessoas, tem 70 ainda não. Tem 70 pessoas. Aí Jesus chega lá e diz assim: vocês estudem aqui, ó, vamos sair agora para o evangelismo. Aí vai lá o pastor Walter, vamos pegar esse varão aqui, bota um varão mais o outro jovem, bota um jovem mais o outro, bota um varão mais o outro. Aí começa a fazer os grupos, e aquele aquecimento. Aí Jesus diz assim, ó, eu vou lá para Galileia, então vocês vão na frente, cada um pegando uma vila, cada um pegando, vão dizendo que Jesus vem aqui atrás, e ele vai fazer grandes coisas. Ele mandou eles na frente, e Jesus vinha atrás operando milagre, e o resto da multidão vinha atrás com Jesus. Como é que funciona hoje? Do mesmo jeito. Você vai 2 para cá, vai 2 para lá, aí vai começando a evangelizar, entra numa casa, tem um enfermo, ora, Jesus cura. Não é assim, irmão? Eu fui testemunha, pastor Walter, na época do evangelismo. Nós chegamos numa casa, tinha uma senhora deitada numa rede, bem magrinha. Aí a mãe daquela senhora disse, ela está com CA e está em estado terminal. O médico mandou vir para casa porque não tem mais o que fazer. E aí o nosso líder disse, irmãos, aqui Deus está me mostrando que existe espíritos de morte aqui dentro dessa casa. E a casa não era crente. E ali ele disse, olha, vocês aqui, já disse para a retaguarda, vocês fiquem vigiando, porque nós estamos no meio de uma batalha espiritual. E aquela senhora estava lá deitada, ele chamou, Deus começou a revelar, porque ele era usado por Deus no dom da revelação. Deus começou a revelar, aí disse, olha irmão, chame todo mundo da casa aí, chamou, o familiar, tudo foi para a sala. Ele disse, olha, você crê que de trás dessas gravuras que tem aqui na parede, se escondem demônios aqui? E ele foi para a Bíblia e mostrou. E ela disse, não, nós não sabemos o que é isso, pois vocês vão saber hoje. E ele disse, Senhor, agora em nome de Jesus, Pai, todos os espíritos que estiverem escondidos de trás dessas esculturas, passe agora para esse corpo. Aí o demônio se manifestou na rede lá, se estribuchou, ele disse, não se preocupe não, ele vai sair. Começou a orar, aquela mulher começou a se acalmou, dormiu. Ele disse, ela está curada. A família começou logo a chorar, 8 pessoas aceitaram a Jesus numa casa.
Nós passamos com 30 dias na mesma casa, porque a gente não pode abandonar, não, irmão. A gente evangeliza, mas dá suporte. Aí chegou naquela casa, a mulher já estava se alimentando, já, irmão, ela estava bem magrinha, os ossos colados na pele, nos ossos, já estava começando a criar corpo, já estava se sentando, já estava conversando. O resumo da história: a mulher se levantou, serviu a Jesus e foi testemunhar do milagre que Deus fez na vida dela. Você sabe onde é que acontece isso, irmão? É lá no campo, é lá na hora de evangelizar, é na hora do campo da batalha. Glória a Deus. Eu vou só resumir aqui. Pedro usou o mesmo recurso. Ele foi com João na hora nona lá para o templo e levantou aquele paralítico. Ele é um de dois. Paulo também usou a mesma estratégia, porque funciona. Paulo usou a mesma estratégia. Ele foi a primeira viagem missionária dele. Chamaram Barnabé e disse: vamos despedir vocês dois para a primeira viagem missionária. Eles foram. Levaram João Marcos com ele. Quando chegou a uma determinada altura lá na Panfilha, João Marcos disse: não, eu vou voltar para Jerusalém, não vou com vocês mais não. Aí Paulo mandou, ficou Paulo e Barnabé. Aí os discípulos disseram assim: olha, nós estamos evangelizando o mundo, nós temos que ir para a Ásia agora, nós temos que ir para esse lado aqui de Creta, desse lado agora, o que é que nós vamos fazer? Aí o que foi que Barnabé disse? Vamos chamar João Marcos, vai com a gente. Aí Paulo disse: não, vamos não. Porque ele arregou lá na Panfilha, deixou nós, voltou, ele vai fazer o que agora aqui? Aí o que foi que Barnabé disse? Sendo assim eu vou ficar com ele lá. Aí Paulo disse: pois bem, vá lá que eu vou orar a Deus aqui para Deus mandar outro. Aí quem foi que entrou na fila? Silas. Aí Silas se apresentou e disse: eu estou aqui, Paulo. Ele disse: pois vambora, vamos. Entraram, foram para a segunda viagem missionária. Foram presos, apanharam. Mas sabe o que aconteceu? Jesus salvou uma família, a família do carcereiro, porque eles foram de dois em dois. Deus, irmãos, Ele tem propósitos. E pastor, como é que a gente faz isso na prática? É fácil. Tem dois rapazes aqui, conhece um rapaz lá que não é crente, junta os dois crentes, vai lá na casa do rapaz. As meninas do mesmo jeito, tem uma moça lá que não é crente, junta as duas moçazinhas, vai lá, convida para vir para o culto de jovem. As senhoras do mesmo jeito, lá tem uma senhora que está passando por dificuldade, problema conjugal. As senhoras juntas duas, vamos lá visitar aquela senhora, pode ser que ela venha para a casa do Senhor. Isso funciona para toda a igreja. Os obreiros, vai dois varões, aí vai um com o pastor, vai outro com o auxiliar, e vai juntando, irmão. Não, ninguém fica parado. A obra de Deus funciona dessa maneira. Se você tem 70, dá para você fazer 35 grupos de pessoas. Mas para isso, vocês já disseram no começo desse culto aqui, dessa mensagem, não disseram? O que foi que vocês disseram para Jesus? Quem lembra? De novo. Jesus está anotando bem direitinho, ó. Está tudo registrado. Não vai passar nada, Jesus. Tudo está registrado. Oh glória, vamos para caminhar, irmão. Vamos final. Eita Jesus, misericórdia. Então vamos terminar aqui, irmão. Eu vou fazer o fechamento aqui. Glória a Jesus. O que nós precisamos evangelizar? Nós já sabemos como. Agora eu vou falar o quê? Você vai chegar na casa da pessoa, você vai dizer o quê? Tu assistiu o jornal ontem? Vai dizer isso, irmão? Vai não. A pessoa lá pode até puxar da conversa. Eu assisti um filme aí de Jesus. Eu assisti um filme no negócio aí do Davi. Ele vai começar a dizer que conhece a Bíblia pelo filme. Não é assim? Aí você não vai dizer: eu também assisti. Não vai dizer isso não, irmão. É mesmo, não. Você diga assim: não, vamos para cá, vamos para a Bíblia. Aqui é melhor. E você vai evangelizar a pessoa pela palavra. Eu só quero que você entenda uma coisa. Se você entender isso aqui, na hora de fazer, você vai estar marcando o ponto com Jesus. O que é que eu preciso dizer para uma pessoa não crente? O que é que eu preciso dizer para ela? Bem facinho. Jesus disse, João Batista disse, Pedro disse, Paulo disse a mesma coisa. Arrependei-vos. Pronto. Se você disser isso para a pessoa, arrependa-se, porque é bem pouquinha gente que tem coragem de dizer isso, irmão.
Sabe o que a gente chega? Sabe como é que é? Está desempregado? Jesus vai abrir a porta para você. Fulano de tal está com gripado, Jesus vai curar ele, vai dar uma benção. O teu celeiro vai encher. Aí, meu irmão, agrada. Aí é um negócio bom. Aí o que acontece? Você joga um monte de bênção, irmão. É como, sabe o que? O leite. Eu dou exemplo do leite. Pega, as irmãs, a vasilhinha de leite. Aí a vasilha secou, a vasilhazinha de leite, a leiteira secou. Aí a irmã não lave não para ver. Aí quando for no outro dia, pega o leitinho novo e bote dentro da vasilha suja de leite. O que é que vai acontecer com o leite? Olha aí. É assim que funciona o evangelho, irmão. Você pega uma pessoa toda desmantelada, todo cheio de carrapicho, cheio de problema. Aí você diz, Jesus vai te abençoar. Jesus, ele não está entendendo nada. Como é que ele vai me abençoar? Eu estou todo desmantelado. Primeira coisa que você tem que dizer: ei, meu irmão, se arrependa. Ele vai dizer, de quê? Aí você entra. Se ele disser assim, eu não bebo, eu não fumo, eu não jogo, eu não danço, aí diz, Nicodemo também, ele é igual a você. E tem outro na Bíblia que diz que ainda era melhor que Nicodemo, que era Cornélio. Esse era quase crente. Nós temos que dizer, irmão, arrependa-se. Porque é que nós temos visto uma geração que é cheia de milindre, irmão. Não pode olhar para lá, aí não deu a paz do Senhor, eu não vou mais para a igreja. O irmão não me deu oportunidade para cantar, o pastor, eu não vou mais cantar. É cheio de coisa, irmão. Porque começa a evangelizar, querendo botar as bênçãos, irmão, em cima dos problemas. Não é assim não, irmão. Primeiro limpa o terreno, limpa o terreno. Olha, irmão, teve um irmão, eu vou encerrar aqui, irmão. Pedro, ele foi lá na casa de Cornélio. Cornélio era um homem de oração, ele era um homem que jejuava, ele era um homem que dava esmola. Era, se fosse no nosso dia, irmão, era o crente mais santo da igreja. O que foi que Pedro disse a ele? Meu filho, você tem que aceitar Jesus. E sabe o que é que chama a atenção nesse texto? Está aí em Atos capítulo 10. Depois você chega em casa, você lê a história do Cornélio. Ele começou a evangelizar, falando dos milagres, falando do que Jesus veio fazer. Enquanto Pedro estava falando, o Espírito Santo foi descendo sobre eles e foi batizando aquela família. Você está vendo como é que funciona? Arrependa-se. Então nós, quando formos evangelizar, a gente vai dizer, olha, irmãos, Jesus morreu por mim e por você. Para eu hoje estar te evangelizando, primeiro ele teve que me perdoar, porque eu me arrependi. E quando eu me perdoei, ele me perdoou. E aí eu aceitei ele como Salvador. Ele foi mudando a minha vida, foi me limpando, me transformando. E hoje eu estou aqui falando para você. E aí a pessoa começa a derramar uma lágrima, porque a palavra vai começando a trazer a vida da pessoa. Ela vai começando a entender. E ela diz, eu também preciso, eu também quero esse Jesus. Eu estou com a minha vida desse jeito. E aí Deus vai transformando e vai libertando. E aí você ganha uma alma para Jesus. Quando a gente é pai, a gente sabe o prazer que é de ser pai. Peça a Jesus um filho na fé. Peça nessa noite. Jesus, me dá um filho na fé. Alguém que eu possa evangelizar para ele ou para ela, e ele venha aceitar Jesus. Porque tem crente, irmão, que já está aí na segunda, terceira geração, tataraneto já de crente. Porque ganhou uma alma para Jesus, aquela alma ganhou multidões. Está vendo o projeto de Deus, irmãos? Vamos pregar arrependimento. E para nós finalizarmos, já chegamos ao nosso tempo, a última coisa: onde evangelizar? Onde? O texto que nós vamos usar aqui, irmãos, é Atos 1:8. Atos 1:8. Jesus disse assim, ó, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. E depois, vocês vão para onde? Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra. 4 lugares. Pastor, e agora? Eu tenho que ir lá para Jerusalém? Não. Não. O que era Jerusalém para os judeus? A nação dele, a casa dele. Onde é que eu começo o evangelismo? Em casa. Ô bênção. Primeiro lugar que você tem que ganhar a gente é na sua casa. Ele disse, primeiro ganha por de casa. Primeiro vai para Jerusalém, pregue por de casa. Irmão, ou tarefa difícil. É, irmão.
Você sabe por que é difícil, igreja? Porque o povo de casa conhece a gente. Ele conhece. E só consegue ganhar alguém dentro de casa se a transformação ela for completa. Joelho no chão, jejum e oração. Você vai pregar para uma pessoa da sua casa? Não, você mesmo não. E começa a desfazer de você, irmão. Fizeram isso com Jesus, e vão fazer com nós. Jesus não fez bem pouquinho milagre em Nazaré, porque os irmãos dele eram incrédulos. Jesus, rapaz, se você quer aparecer, vai para Jerusalém no dia da festa. Não era assim que eles diziam com Jesus? Jesus disse: eu vou me embora daqui, eu vou lá para Cafarnaum, porque vocês estão perdendo a bênção. Primeiro canto de evangelizar em casa, bom testemunho. A esposa ganha um marido que não é crente, irmão, só no parecer. Não precisa nem lá pregar para o marido, só o comportamento. Imagina, a mulher lá era briguenta, era cheia de conversa, cheia de coisa. Aí o marido já não aguentava mais. Aí ela aceitou a Jesus. Aí vem para a oração, aí vem para a doutrina, aí vem para a escola, aí começa a aprender, aí começa a ouvir. Trate o seu esposo, trate ele como você gostaria de ser tratado, mesmo ele não merecendo. Aí a esposa começa, faz aquela sopa que ele gosta. Aí já começa as coisas a melhorar. Aí o esposo chega em casa, aí diz: minha filha, tem uma sopinha. Rapaz, do jeito que eu gosto. Aí a esposa vai ajeitando ele ali: meu filho, está aqui a sua roupinha lavada, está aqui a sua toalha enxutinha, e vai tratando. E daqui a pouco o marido disse assim: tem alguma coisa diferente dessa mulher. Sabe o que é que está diferente? É Jesus na vida dela. Ela vai ganhando o esposo no bom trato, no parecer. O esposo da mesma forma. Os filhos ganham os pais, irmão, para Jesus. E os pais também ganham os filhos. Judeia, parentes e familiares. Você tem rede social? Tem. Hoje é muito difícil a pessoa que não tem uma rede social. A pessoa que abrir a tua rede social vai dizer: isso aqui é de crente. Vai dizer isso? Para dizer, vai ter que ter pelo menos versículo lá. Porque se o meio de comunicação que as pessoas vão te conhecer, e elas não conseguirem identificar de quem é essa rede social aqui, é de um crente, como é que está a postagem dele, como é que ela está aparecendo para o povo ver, ela é o que? É sal ou o que é esse negócio aqui? Então a rede social é como o mundo vê você. E pastor, nunca postei um versículo. Pois começa hoje. Posta um versículo lá: eu e minha casa servimos ao Senhor. Posta na vida lá: Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Começa a postar, vai colocando um, vai colocando outro, vai colocando um, vai colocando. Daqui a pouco as pessoas vão dizer: esse aqui é crente, aqui é Facebook de crente aqui. Eita, esse daqui é Instagram de crente. Samaria representa os vizinhos, os amigos e os inimigos. Samaria. Você tem que pregar? Tem também, irmão. Ganha o seu vizinho. Dê um bom dia, passa na calçada. Tem crente, irmão, que sai de casa, o vizinho está lá varrendo a calçada, ele passa com a cabeça para colar, não fala nada. Aí quando é do dia do evangelismo, quer entregar o papel para o vizinho. O vizinho diz: rapaz, é muito, como é que pode? Um olho de peroba agora para passar na cara desse crente. Dá um bom dia para o teu vizinho, meu irmão. Dá uma boa tarde para o teu vizinho. Ganha ele na simpatia. E aí, irmão, confins da terra não precisa dizer onde é. É aonde o Jesus te mandava você ir. Pastor, e quando é? Porque aonde evangelizar a gente já sabe, sim ou não? Por que evangelizar a gente sabe. Como fazer a gente já sabe. Não vai sozinho não, vai de dois. Que foi o outro. A mensagem que você vai dizer. Onde evangelizar. E agora quando. Irmão, quer que eu diga quando? Precisa? Hein, igreja? Isaías capítulo 6, irmão. Ele vai dizer o quê, hein? Como ouvirão, se não há quem pregue. Ele vai dizer assim, Senhor, os meus olhos te viram. Aí o Senhor vai dizer: eu, Isaías, eu coloquei uma tenaz aqui, tirei uma brasa e passei nos teus lábios. Aí ele vai dizer assim: a quem enviarei?
que é que você vai responder? Só vai um, Jesus, eu não acredito não. O que é que Jesus, olha só, o profeta Isaías está dizendo assim, ó: a quem enviarei? Você vai dizer o quê? Eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos ficar de pé para nós fazer uma oração? Eu vou já passar, viu, pastor Walter? Em nome de Jesus, você vai colocar no seu coração esse desejo. Se você não tem costume de evangelizar, vai começar hoje. Se você não sabe o que fazer, Deus vai abrir o teu entendimento. Se está faltando coragem para postar lá um versículo bíblico, o Senhor vai destravar hoje. É uma oração simples, mas que você faça de coração. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Depois o pastor Walter vai dizer aqui o que é que Deus vai fazer. O resultado, irmãos, dessa noite. Jovens, senhoras, obreiros, corpo da igreja. Querido Deus e eterno Pai, me trouxeste aqui nesta noite, Pai, para entregar esta palavra, Senhor. É simples, Senhor, como o teu evangelho é simples. Aqueles que querem ser batizados com o Espírito Santo, Pai, eles já sabem o que fazer. Eles estão orando, pedindo batismo, Senhor, e não tem chegado. Mas o Senhor está dizendo nessa noite: a quem enviarei? Porque o batismo está preparado. E se eles disserem: eis-me aqui, envia-me a mim, o Senhor vai descer sobre eles a tua unção, Senhor. Vai batizar com o teu Espírito Santo, liberar dons de curar, Senhor. Vai liberar, Pai, autoridade sobre os espíritos malignos, Pai. Vai dar palavra, meu Senhor, de libertação, Senhor. Tu vai usar dos pequeninos da tua casa, para a glória do teu santo e precioso nome. Assim, Senhor, que haja sinceridade em cada coração. E aqueles que disseram: eis-me aqui, o Senhor prepare um momento especial, que a partir desta noite, Pai, eles saiam daqui motivados a não perder mais um minuto, Senhor, a não ser pregando a tua palavra, falando do teu amor, Senhor, para aqueles que estão nas escolas, na faculdade, no trabalho, na casa, no vizinho, aonde passar, no supermercado, Senhor, que o rastro seja deixado das tuas pegadas, Pai, em nome de Jesus. Assim eu te peço e por fé te agradeço. Amém. Aleluia. Aleluia. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Para sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Oh, glória, Senhor. Oh Deus, a casa está cheia, Senhor. Aleluias, aleluias. Você pode aplaudir a Jesus bem forte. Aleluia, aleluias. Tem uma palavra que eu carrego comigo, e essa